E, na verdade, a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, onde cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, é chamado para entrar nessa corrida, só que essa corrida não termina quando nós decidimos que vai começar, ela termina quando Deus decide que ela termina. E é um momento onde nós não sabemos quando vai estar a nossa linha de chegada. Para alguns pode estar próxima, para outros bem mais distante, mas o importante é que cada um de nós precisa permanecer até o final. E o prêmio, a coroa, vai ser, não é do que chegar primeiro, mas é daquele que chegar. E esse é o nosso objetivo na caminhada cristã, e é isso que nós precisamos ter como objetivo: chegar no alvo, alcançar o alvo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que está ali no capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 em diante. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Fala sobre os discípulos de Emaús e diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que foi a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, que fica. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Em outra versão, aqui no versículo 16, diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. E aí o texto continua e conta, né, a história dos discípulos quando eles vão caminhando com Jesus, e Jesus pergunta: mas o que aconteceu? E eles falam: ué, só você não sabe o que aconteceu? E aí eles começam a contar para Jesus como se Jesus não soubesse o que tinha acontecido, e durante o caminho eles vão conversando ali, discutindo, e Jesus começa a explicar as escrituras para eles. E no versículo 27, Jesus começa a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando um dos livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando eles chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na Escritura e nos explicava as Escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Senhor Jesus, aqui está, Pai, a tua palavra, Deus, que nós podemos ler nesta noite, Pai. E te pedimos agora, Senhor, que tu fales conosco nesta noite, Pai.
de acordo com o que tu tens para cada um de nós, que o Senhor fale a cada coração, segundo a tua vontade agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Eu gosto muito desse texto, e ele começa dizendo que 2 dos seguidores de Jesus, em algumas versões usa a palavra discípulos, que discípulo é o que segue, seguidor é o que segue, o que acompanha, e esses 2 homens, eles foram considerados e chamados na Bíblia de seguidores de Jesus. E é muito interessante porque eles não eram dos 11 apóstolos, dos 11 discípulos, mas eles também eram seguidores de Jesus. E é muito interessante porque muitas vezes nas nossas vidas, quando nós seguimos ao Senhor, não importa se como aqueles homens nós nos afastamos. A gente vê que Jesus morreu, ressuscitou, e aqueles homens ficaram perdidos e eles falaram: o que nós vamos fazer? E decidiram ir para uma vila, decidiram ir para Emaús, ou seja, eles deixaram a comunhão dos irmãos, eles deixaram não só os 11, mas também todos os outros que estavam em Jerusalém, porque a gente vê que quando o Pentecostes veio, eles eram em número de 120, então além dos 11, com certeza tinham outros já naquele momento, e eu creio que muitos mais foram acrescentados quando as notícias da aparição de Jesus se espalharam. A gente não sabe quantos eram naquele momento que estavam reunidos, mas haviam outros ali. Só que aqueles 2, o que aconteceu com eles fez com que eles se desanimassem, se desiludissem, com que eles quisessem até mesmo descansar ou refrescar a mente, e você vê que eles estão desanimados, indo pelo caminho e conversando. E de repente Jesus vem, mas eles não percebem que era Jesus, e se junta a eles e vai caminhando com eles. E nós podemos perceber que aqueles homens, discípulos de Jesus, estavam passando um momento de dificuldade, um momento de desânimo, um momento difícil nas suas vidas, e por isso eles decidiram se afastar. Mas Jesus não queria que eles perdessem a festa. Jesus tinha algo preparado para eles, e eles com certeza foram dos que foram, eu creio, batizados no Espírito Santo, juntamente com os 120 que receberam depois o Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque a gente vê que eles retornam para Jerusalém. E naquele momento da vida deles, diante da dificuldade, da tristeza, da perda que eles estavam enfrentando, onde eles estão se afastando, Jesus fala: não, o lugar de vocês não é longe, é perto. E Jesus se revela a eles. É interessante que nesse momento os olhos deles estavam fechados. Quando a gente vê aqui no versículo 16, diz isso: mas os olhos deles estavam como que fechados. E eu quero chamar a atenção nessa noite para alguns aspectos, porque muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, mas os nossos olhos estão fechados. E aqueles homens eram discípulos, eram sinceros, porque eu creio que se de outra feita Jesus não teria ido e aparecido para eles. A gente vê esse como um dos episódios das aparições de Jesus. Antes de aparecer para os outros, apareceu para aqueles 2. Por quê? Porque os amava, porque eles eram discípulos verdadeiros. Então, mesmo em meio à dificuldade deles, no momento em que os olhos deles estavam fechados e eles não conseguiam saber o que fazer, Jesus poderia ter mandado alguém para chamá-los de volta para Jerusalém, mas o próprio Jesus foi caminhando com eles. E a gente vê que Jesus não brigou com eles, não os recriminou. Rapaziada, o que vocês estão fazendo? Os discípulos estão lá em Jerusalém, vocês tinham que estar lá junto com os discípulos. Não era se afastando, não era caminhando, não. Jesus entende o que eles estão passando, e Jesus se põe a caminhar junto com eles. E Jesus vai no caminho ali para Emaús, e quando chega em Emaús, eles insistem para que Jesus entre na casa, e quando Jesus ora e parte o pão, o que acontece? Os olhos deles se abrem.
E naquele momento que os olhos deles se abrem, Jesus desaparece. E aí eles começam a ver e a enxergar, e eles entendem qual era a vontade de Deus para a vida deles naquele momento. Era que eles estivessem em comunhão. E quando os olhos deles se abrem, eles entendem que eles precisavam voltar e retornar para estar junto com os discípulos. E aí eles voltam correndo para contar aquela boa notícia. Então é interessante a gente ver e a gente perceber que muitas vezes a mesma coisa acontece conosco. Nós estamos caminhando, estamos junto com os irmãos, estamos em comunhão, mas de repente enfrentamos uma adversidade, uma perda, uma doença, um desemprego. E naquele momento, os nossos olhos muitas vezes estão fechados porque a gente está focando no problema, porque a gente está focando na situação que nós estamos vivendo e a gente tira os nossos olhos de onde a gente deveria, para onde a gente deveria estar olhando, para o alto. Mas o mais interessante é que a gente vê que Jesus se juntou a eles. Jesus foi com eles no caminho, compartilhando ali da palavra, falando e explicando para eles o que eles não estavam entendendo. E quando chega aquele momento em que eles estão juntos, a gente vê que os olhos deles se abrem. E é muito interessante que a gente observa o poder da comunhão. Muitas vezes a gente não consegue ver, a gente está olhando, mas a gente não está enxergando. Muitas vezes a gente vê, mas a gente não consegue discernir ou enxergar uma situação. E a gente precisa de irmãos, de pessoas, como nesse caso o próprio Jesus foi com eles, se juntou a eles no caminho e foi caminhando junto com eles. E naquele momento em que Jesus estava junto e que Jesus parte o pão, no momento da comunhão, os olhos deles se abriram. Eu gosto muito do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Eu não sei se os irmãos já pararam para meditar nesse salmo, porque o salmista compara a comunhão com os irmãos com a unção do sumo sacerdote. A unção do sumo sacerdote era algo raro, a não ser que o sumo sacerdote morresse logo, você veria vários sumos sacerdotes na sua vida, mas fora isso, o sumo sacerdote era ungido e ele ia o resto da sua vida ser sumo sacerdote. Então, dependendo de quantos anos ele vivesse, ele poderia ser sumo sacerdote por 20, 30, 40 anos. E talvez na sua vida você visse 1, 2 ou 3 unções de sumo sacerdote. Eram poucas, com certeza. E a Bíblia compara a comunhão dos irmãos com a unção sobre o sumo sacerdote, sobre aquele óleo derramado, a coisa mais linda e mais preciosa que um sacerdote poderia receber, aquela unção. E a Bíblia compara essa comunhão com a unção do sumo sacerdote. E muitas vezes eu costumo dizer que às vezes a gente vai num culto, o culto talvez não foi o melhor louvor, não foi a melhor palavra, mas o fato de estarmos em comunhão faz com que a unção de Deus venha sobre as nossas vidas, faz com que nós sejamos renovados, faz com que os nossos olhos sejam abertos, faz com que a gente comece a enxergar coisas que a gente não via, direções que antes a gente não tinha, a gente começa a perceber coisas, porque os nossos olhos se abrem. E nesse momento, nesse texto, a gente vê de uma forma muito clara a comunhão abrindo
os olhos dos discípulos. E aqueles homens que amavam verdadeiramente ao Senhor, tanto é que o próprio Jesus foi caminhar com eles e trazê-los de volta, estavam se afastando. E naquele momento, Jesus se revela a eles, Jesus vai buscá-los e fala assim: queridos, vocês estão indo no caminho errado. Se vocês forem por aí, vocês vão perder a festa. Eu tenho algo preparado para vocês e eu não quero que vocês percam. Então, voltem para a comunhão, estejam juntos, juntem-se aos outros. E aqueles homens que convidaram Jesus para entrar na casa porque estava tarde, depois de partirem o pão, não estava mais tarde. Depois de partirem o pão, ainda era cedo, era hora de sair correndo, e a gente vê que eles correram os 11 quilômetros de volta até Jerusalém para compartilhar o que eles tinham recebido, para compartilhar e contar que os olhos deles tinham sido abertos, que agora eles podiam ver, e que eles também queriam que os outros soubessem o que Jesus tinha feito na vida deles. Eles também queriam que outros pudessem ter os seus olhos abertos, e assim eles voltam correndo para compartilhar, e eles descobrem que Simão já tinha visto, né, o Senhor, e eles contam para os outros, e todos ali com certeza se alegram, e eles começam a animar o outro, e começam a se juntar ali naquele momento, né, de oração, onde eles ficaram até os 40 dias, onde o Pentecostes veio ali sobre a igreja. E muitas vezes nós precisamos que o Senhor venha sobre nós e abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver. E essa tem sido a palavra que Deus tem me dado para este ano, e a oração que Deus tem colocado no meu coração: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu consiga olhar e não somente ver, mas enxergar o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a tua obra, o que o Senhor tem para a minha família. E eu creio que Deus quer e deseja que cada um de nós possa, assim como esses homens, esses discípulos que amavam ao Senhor, ter os nossos olhos abertos, para que a gente possa entender o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas, o propósito e o chamado de Deus para cada um de nós. Eu gostaria de chamar o André para ele tocar uma música. Eu pedi para ele estar tocando uma música, e depois eu gostaria de estar orando com os irmãos nesta noite, para que realmente eu creio que Deus tem muito mais, queridos, para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos olhando, mas não estamos vendo, ou estamos vendo e não estamos enxergando o que Deus tem para nós, o que Deus tem para cada um de nós. E eu creio que nesses dias, nesse tempo, Deus tem nos chamado. Tem sido um tempo difícil, e eu creio que vai ser um tempo mais difícil ainda, e é por causa disso que nós precisamos ter os nossos olhos abertos, para que a gente não esteja andando, olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, olhando para as coisas que têm nos acontecido, mas olhando para o alto, vivendo pela fé, crendo naquilo que Deus tem para nós, porque o nosso Deus é um Deus grande, e a nossa mente humana muitas vezes não consegue acompanhar, não consegue entender, não consegue captar a grandeza do nosso Deus e o que Ele tem para cada um de nós. Eu creio, né, eu não sei o pastor Marcos Paulo, mas eu não... Quando a gente estava lá na laje do Romão, eu não sei se ele imaginava que estaria num local assim algum dia. Não? Eu sei que ele é muito otimista, né? Então eu poderia estar falando algo, talvez ele, tivesse sonhado.
Naquela época, vocês veem, já tinha-se a semente, que era o terreno. Que a semente que foi plantada 9 anos atrás, né? O terreno. Mas a gente não sabia onde estaria. Assim como eu creio que Deus tem algo, e às vezes a gente não, e às vezes, queridos, são coisas assim, são pessoas, às vezes são vidas, às vezes a gente está muito acostumado, não, é só, né, na área financeira, não, Deus tem, né, às vezes muitas outras coisas e muitas outras áreas para abençoar a nossa vida e coisas para fazer nas nossas vidas, né? Eu creio que quando o pastor Marcos Paulo começou, né, viajou de avião, foi lá pela primeira vez, não imaginaria que Deus estaria o levantando, né, para uma obra na frente de um povo, e são coisas assim, é isso que eu creio que Deus tem chamado a cada um, né, para ser um líder, a cada um para ser parte de um chamado, de um ministério, e realmente eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em corações humanos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que esse versículo não diz respeito só à vida vindoura, à eternidade, mas também a essa vida. Que eu creio que mesmo em meio a muitas lutas e dificuldades, Deus tem grandes coisas para o seu povo. Igreja Comunidade Ramá Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 21 981547342. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém, para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.